Paz e graça, Shalom Hashem, Salaf, Ministério Igreja Eterna Nosso Senhor Jesus Cristo, localizador Luz e Glória, para o Grupo Cruz e Força e para nossos ouvintes do canal da rede social WhatsApp, YouTube, TV Notícias Cristo Rei. Então hoje nós vamos continuar nossos estudos de escatologia. Escatologia são as profecias dos últimos tempos. Temos a visão pré-tribulacionista, ou seja, que os cristãos não passarão a angústia de Jacó, prevista na profecia de Jeremias sobre Israel. Israel que retorna da dispersão entre as nações, e isso ocorreu há 2000 anos, quando Tito, general romano, destruiu o templo de Jerusalém e os judeus foram espalhados por todas as nações. Agora os judeus voltaram, profetizando o tempo da figueira, o verão da figueira, como disse Jesus. Ela está dando frutos, já temos muitos judeus messiânicos que creem em Jesus, Yeshua, e o número tende a aumentar. Estamos vendo guerras agora no Oriente Médio e uma resistência das nações, da ONU, que formaram um conselho contra Israel. Nós já comentamos nos últimos vídeos sobre esse tema. Salmo 83 fala da rebelião das nações contra Israel que não entendem. Então vemos aí a China e a Rússia e os países islâmicos que têm um outro entendimento de escatologia. Escatologia é a teologia das últimas coisas, da revelação bíblica. Então eles têm um outro livro de revelação que é oposto ao livro judaico-cristão da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E, de certa forma, também os cristãos têm uma interpretação oposta aos judeus em relação aos messiânicos, em relação às profecias da escatologia. O principal ponto é que eles não creem, os judeus messiânicos, mesmo esses que aceitam Jesus, eles não creem no arrebatamento da igreja, dos cristãos, ou seja, a ressurreição universal dos santos. Então haverá uma ressurreição universal dos santos, um arrebatamento de todos os cristãos e judeus messiânicos que acreditam em Jesus, crendo ou não no arrebatamento, serão arrebatados na grande tribulação. Começará. Nós vemos isso no Apocalipse, a partir do capítulo 6, nós não temos mais a igreja na terra. Os cristãos, a igreja cristã não estará mais na terra, a não ser os 144 mil selados. Então a sequência dos eventos será o seguinte: a igreja e os cristãos serão arrebatados. Como é que a gente pode ter essa certeza? Porque se nós temos a escatologia do Apocalipse de São João foi inspirado pelo Espírito Santo, foi revelado pelo Jesus glorificado, revelou, né? Diferente de muita revelação que Jesus fez antes da cruz. Para São João ele revelou depois de glorificado, já no céu. Então tem a mesma, ou se não maior, verdade e autoridade do que quando estava para alguns na terra. Então, a partir do verso 5 de Apocalipse, nós vemos que no capítulo 5, 9 e 10, vemos, e eles cantavam um novo hino. Tu és digno, e está falando dos 24 anciãos coroados. Então, e assim que recebeu os 4 viventes, 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. João tinha visto aqui, toda vez que os seres viventes clamavam, os 24 anciãos. Então, ele viu o trono de Deus com 24 anciãos, que glorificavam ao Cordeiro, Jesus. Então, a mensagem do Apocalipse das igrejas
fala às 7 igrejas, a mensagem de Jesus ressuscitado, e arrebata João em espírito para ver o trono no céu, como fez com o profeta Ezequiel na terra. E aí, também ao redor do trono havia 24 outros tronos, via sentados sobre eles 24 anciãos, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Vestidos de branco, assentado no trono e com coroa de ouro. Então, são 3 galardões que as igrejas do Apocalipse 1 a 3 era prometido a dar aos cristãos. Podemos ver rapidamente aqui essas 3 promessas de galardão às igrejas da Turquia atual, antiga Ásia Menor. Então veja, Jesus prometeu a igreja de Éfeso comer da árvore da vida, a igreja de Esmina daria a coroa da vida, então uma coroa, os anciãos estão com a coroa. E, seguindo no galardão, na descrição dos galardões que os cristãos receberão, a igreja de Pérgamo receberá o maná e um novo nome, uma pedrinha branca, e a igreja de Tiatira recebe o galardão de a estrela da manhã, conceder autoridade semelhante à que recebi de meu pai, governará com cetro de ferro, então se assentará no trono de Deus, logicamente. A igreja de Sardes receberá como galardão uma veste branca, os anciãos, 24 anciãos estão com a veste branca. A Filadélfia receberá o nome escrito no livro da vida e o nome de Deus e da Nova Jerusalém. O da Laodiceia receberá que se assentará no trono. Então, está aqui a outra promessa. E então nós temos que as 3 promessas das igrejas estão no capítulo 5, verso 9 e 10, estão com os 24 anciãos. Então, esses 24 anciãos representam a igreja cristã, foi arrebatada. Claro que eles só receberão essas coroas depois do arrebatamento, da ressurreição. Porque aquele trono é dos vivos, não dos mortos. Então, o trono de Jesus é dos glorificados. E eles estavam com Jesus, com a autoridade de glorificados no trono de Jesus. Então, a partir do capítulo 5, desaparece a igreja da terra. Ela está arrebatada no céu. Então, isso é o pré-tribulacionismo, a escatologia pré-tribulacionista. E, na sequência, Deus sela 144 mil israelitas. Depois observei 4 anjos, capítulo 7 de Apocalipse, nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos. Então vi um outro anjo, ele bradou com voz grave: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos de nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos de Israel. A tribo de Judá, Rubem, Gade, Azé, Naftali, Manassés, Simeão, Levi, Zebulão, José, Benjamim. 12 mil de cada. Então, o que acontece hoje? O mundo, a ONU, as nações, não reconhecem a existência de Israel. Claro, o Irã não reconhece, o Hamas na faixa de Gaza não reconhece, não é? Não sei se a Fatah, que é da Cisjordânia, reconhece também, ou não. Mas, enfim, os comunistas não reconhecem o Estado de Israel. Né? E ainda ficam em cima do muro, querendo defender os terroristas. Olha, é um absurdo, né, que a esquerda no Brasil ainda defenda os terroristas e os massacres dos israelitas na sua própria terra onde ele nasceu, se eles não defendem o extermínio de nenhuma tribo indígena na Amazônia ou em outra terra onde os índios nasceram. Então, mas em Israel, eles defendem e apoiam pessoas que querem o fim dos judeus na terra onde eles nasceram. Porque ali já não se trata de uma invasão, como foi a Rússia fez agora na Ucrânia, mas é uma terra onde os judeus já têm várias gerações, desde 48, né? Já tem 3, 4 gerações que nasceram ali. Então eles têm o direito
que nasceram em Israel ficar em Israel. Qual o problema, né? É contradição da esquerda, que sempre quer, na realidade, nós vemos que eles são contra o cristianismo, contra a igreja. Essa revolta começou com liberdade, fraternidade, igualdade, etc., da maçonaria e do ocultismo e dos alquimistas de Paris, né, os iluminados, e ela se desdobrou com Marx, né, na teoria de Marx, da filosofia de Hegel, e da biologia do macaco, né, Darwin, se desenvolveram no comunismo, no esquerdismo, né, que vem assolando o mundo com mais de 300 milhões de mortes já em guerras chamadas revoluções operárias, revoluções da liberdade, igualdade, fraternidade, etc. E a China, principalmente hoje, é o maior país comunista do mundo, né? Com 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. A Rússia também é um grande país comunista, tecnológico, que usa o dinheiro, usa o mercado para crescer, expandir internacionalmente, e eles não entendem, né, não conseguem entender a circunstância escatológica histórica da profecia de Jesus vir assentar e escolher Jerusalém, Sião, como seu trono para governar as nações. Então ele está vindo, a igreja vai ser arrebatada e agora fala-se em paz novamente. O Donald Trump anunciou paz entre Irã e Israel, mas isso não há muita confirmação, são versões políticas. O Irã diz que não para o exterior, né? Que se for atacado vai retribuir, vai atacar. E a gente está aí estudando as profecias, porque essas sim se cumprirão, literalmente se cumprirão totalmente. E o grande problema hoje é, como diz o profeta, Jerusalém. Jerusalém é uma taça de tontear as nações. Então existem centenas de resoluções das nações contra os judeus e contra Israel. Questão de Jerusalém, do Monte Sião, Moriá, onde Jesus foi crucificado ali no Calvário, fica à frente do Moriá, fora dos muros de Jerusalém antiga, e ali está o sangue da nossa redenção da cruz, né? Nós já falamos, o pastor Ron Yatt já identificou lá, viu os anjos, permitiram que ele visse o sangue sobre o propiciatório de ouro da Arca da Aliança, onde a taça hoje que tem o sangue de Cristo é de ouro, né? Mas ele presentifica, atualiza aquele sacrifício que vale, é aquele sacrifício do Calvário. Nós não podemos fazer um sacrifício da salvação, apenas atualizamos aquele sacrifício da ceia do Senhor. Aquele é que deu a origem a a Eucaristia, toda a ceia que se celebra nas igrejas cristãs. Então nós estamos aí vendo o Apocalipse, a Eclesiástico, a escatologia, as últimas coisas que deverão suceder-se na humanidade. A humanidade que está decadente, né? Decadente, aí você vê que existem regiões aí que o homossexualismo, transexualismo, transgênero é divulgado, né? É até estimulado, é até aprovado, é até elogiado, corrompendo o gênero das crianças, corrompendo as famílias, corrompendo as instituições públicas, né, com a degeneração do gênero humano. E isso aí, havendo uma perseguição aos cristãos, perseguição à igreja, né, a posição bíblica sobre a santidade do gênero. Deus criou o gênero e esse não pode ser corrompido, não deve ser corrompido pelo nosso pecado. E estamos aí nessa situação de guerra, depois de passar por uma situação de vírus, uma pandemia de vírus, agora uma pandemia de guerras. Estamos nos últimos tempos, a humanidade se corrompendo na violência, na corrupção moral, étnica, biológica da carne se corrompendo. As doenças, né? Nós temos aí muitos óbitos aí que acontecendo de pessoas até jovens. E também muitas complicações com a alimentação. Portanto, a gente tem que ficar atento de ter uma vida mais saudável, de ter uma vida mais
tranquila, para poder usufruir do entendimento, de uma mente melhor. E aí temos esse problema do autismo, que atinge muitas famílias, inclusive a minha, né? Que está aumentando, mostrando que as condições de vida da humanidade estão se deteriorando de forma moral, de forma social, de forma nacional. E a gente fica aí naquela questão, sabemos ou não sabemos, vai ter paz ou não vai ter paz, vai ter guerra, vai ter pandemia ou não vai ter pandemia, vai ter vida ou vai ter morte para a humanidade. Então nós estamos num tempo de plataformas, estamos vivendo sobre a mecânica, sobre a física, sobre a química, e a plataforma agora entrou na nossa vida. Nós precisamos trabalhar e viver e divulgar em plataformas, e se comunicar e se informar em plataformas que consomem muitos gigawatts de energia assombrosamente. Né? Temos aí que Jesus é por nós, ora por nós. Mesmo nesse frio, ele consegue um ar-condicionado inverter para nós passar mais um calorzinho. E pedimos oração pela nossa saúde também, que não está muito boa, para o nosso estresse, para acalmar a respiração, o movimento cardiovascular. A gente precisa ter uma certa idade. E vamos orar também pela saúde da irmã que está fazendo hemodiálise. Pedir a Deus agora em oração. Senhor Jesus, nos ajuda nessa época difícil da humanidade, que nossos ouvintes, sejam abençoados, sejam livres de todo mal, e que nós possamos seguir a nossa carreira cristã, da cruz, da glorificação, da santificação do Teu Santo Espírito, compreendendo a Tua vontade sobre o povo de Israel, a volta que Tu estás santificando e convertendo o povo de Israel para o fenômeno, o arrebatamento da igreja. Aqueles que crerem, permanecerem, serão ressuscitados e arrebatados para o encontro contigo nas nuvens do céu, como está em 1 Coríntios 4. Nós encontraremos com o Messias no céu, Jesus, nosso Deus e Messias. Não precisamos e não buscamos Messias na terra. Isso foi muito bom que Paulo tenha nos ensinado isso, porque agora aparecem muitos salvadores propondo a paz, propondo a negociação entre as nações, propondo a organização entre as nações unidas em Nova York, ou seja onde for, em Jerusalém, ou em Teherã, ou lá em Pequim, ou lá em Moscou, em cada um puxa para um lado e quer ser o Messias na terra. Mas nós cristãos não esperamos mais Messias na terra, nós esperamos o nosso Messias nas nuvens do céu, na ressurreição ou no arrebatamento para os que estiverem vivos. Então, sabendo dessa tua orientação, dessa tua palavra, não nos desviemos em mentiras ideológicas ou da mídia, ou de quem quer que seja, como disse Jesus, não deixai-vos enganar. Em Mateus 24, porque aparecerão falsos messias em todo o mundo. Então, nós temos essa segurança de não esperarmos homem nenhum, nem mulher nenhuma, aqui na terra como salvadora, como Messias, seja ela política, religiosa, essas ditaduras teológicas, religiosas ou falsas religiões, ou até mesmo de cristãos, né? Não temos Messias, nem cristão, nem pagão. Nós temos Jesus no trono que intercede por nós. Nós temos sim a igreja, sim, concílio, sim, presbíteros, sim, que nos orientam, pastores, padres, né? Mas não temos um Messias que nos orienta na terra, apenas Jesus no céu. Amém? Graças a Deus, te agradecemos por tudo que tem feito, te pedimos paciência, fortaleza para resistirmos esses dias que são maus, Amin, Noraim, como dizem no hebraico, e trazer cada vez mais a tua palavra, a tua verdade, o teu Santo Espírito que habita em nós, que nos conforta, que nos consola, que nos arrebatará, e você estará um corpo glorificado como o de Cristo. Amém, graças a Deus. Procuremos a Eucaristia, procuremos a palavra, o batismo. Aqueles que não aceitaram Jesus, façam com a sua confissão dos seus pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse foi o Alfa. Se gostar, compartilhe. Se puder, se inscreva para que nós tenhamos 50 inscritos para podermos fazer lives no YouTube. E até uma próxima oportunidade, isso que falou Alfa.